você tem alguma mensagem, mas que Deus abençoe cada um. Amados, eu quero ser breve hoje, nessa noite de ceia, né? Nós vamos para Atos capítulo 9, se você quiser já abrindo. Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Aqui vai falar sobre a conversão de Saulo, que depois passou a ser Paulo, né? O grande apóstolo Paulo, muito usado por Deus. Não quero falar aqui da sua conversão, mas quero falar aqui a partir do versículo 8 de Atos 9. E se eu fosse colocar um título, né? A gente sempre fala isso, mas a gente coloca o título, né? Então, o título dessa mensagem seria O Deus que Conserta, né? Talvez a minha vida, a sua vida nessa noite esteja com áreas a serem consertadas, áreas a serem ajustadas. E a boa notícia é que nós servimos a um Deus que conserta, né? Um Deus que realmente faz algo novo todos os dias. E eu quero começar lá do versículo 8, diz assim: E Saulo levantou-se da terra, deixa eu só contextualizar, perdão. Saulo estava indo perseguir os cristãos, e nesse momento aqui o Senhor Jesus aparece para ele num clarão enorme, e todos veem, né, aquele clarão, né, mas não ouvem a voz que Paulo ouve, e eles, naquele momento Paulo cai ao chão tremendo, né, de medo, e pergunta: Senhor, quem és tu? E Jesus diz para ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ali, Paulo, né, Saulo ainda, com o nome de Saulo, ele tem uma transformação tremenda na sua vida. Ali a sua vida é mudada, ele deixa de ser um perseguidor da igreja e se torna um cristão, se torna um homem. Pode trazer o fundinho mais perto aqui, ó. Está bom, obrigado. E Saulo deixa de ser um perseguidor e se torna um cristão, um homem temente a Deus. Só que não foi assim do dia para a noite, não foi uma mágica, e assim é conosco. Nós estamos num processo de transformação, num processo de conversão, e talvez essa palavra seja para você nessa noite. Talvez não, eu tenho certeza que você conectou nesse link, não foi em vão. Deus tem algo para falar com você e comigo nessa noite. Então lá no versículo 8, após Paulo cair no chão, ter esse encontro com Jesus, diz assim: E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E aqui eu começo a olhar, eu olho para a minha vida e você olha para a sua. Talvez nós estejamos numa situação semelhante à de Saulo aqui. Às vezes nós estamos em situações tão difíceis, né, em turbilhões, em uma tempestade tão grande na nossa vida, que nós não estamos conseguindo enxergar absolutamente nada. Às vezes nós estamos no meio de um problema tão grande, que esse problema tem tirado a nossa visão, que esse problema tem nos impedido de ver as coisas, e é necessário nesse momento ser guiado. É um momento que nós precisamos de ajuda. Talvez você que está aí ouvindo, está me vendo aí agora, você está numa situação onde você precisa de ajuda, você sabe que é necessário sair desse turbilhão, mas você tem tentado pela sua própria força, ou você tem tentado pelos seus próprios meios. E aqui, Saulo estava numa situação tão difícil que ele não enxergava mais nada. Talvez eu esteja nessa situação nessa noite. Nós estejamos precisando de alguém que nos guie, alguém que nos conduza ao caminho, e nós sabemos qual é o caminho é Jesus Cristo. Mas se você nessa noite é alguém que está precisando, nos procure a Igreja Nova Vida. Nós estamos com as portas fechadas, mas nós não estamos fechados, nós estamos aqui abertos para te receber, para orar com você, chorar com você, aconselhar, se for possível, te dar uma direção segundo a Bíblia. Mas uma coisa que eu já aprendo, que quando nós estamos com os nossos olhos fechados, quando nós não estamos enxergando, nós precisamos levantar as nossas mãos e pedir ajuda. Não fique vivendo o seu problema sozinho, não fique vivendo essa dificuldade que você tem passado sozinho ou sozinha. Peça ajuda, busque alguém que você confia, alguém que você sabe que é um homem, uma mulher de Deus, para te auxiliar nesse momento. Amém? No versículo 9 diz assim: E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, e nem bebeu. Talvez a nossa cegueira, né, a falta de enxergar em meio a todo esse turbilhão que nós temos passado, talvez isso tenha, além de nos privado de ver, tenha nos privado também de comer e beber.
Mas pastor, que doideira é essa? Comer e beber o quê? Eu tenho alimento aqui em casa, eu tenho, né, a minha mão aqui, comida, bebida. Opa, esqueci de abrir a garrafa. Mas aqui a Bíblia não está falando, né, de maneira figurada da comida e da bebida física. Está falando aqui da verdadeira comida e da verdadeira bebida. Lá em João 6,55, o Senhor Jesus disse, ele fala assim: a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Talvez eu e você temos vivido tempos de escuridão e de não enxergar, e não temos comido nem bebido da presença do Senhor, não temos bebido e comido da verdadeira presença, da verdadeira comida, que é a carne de Jesus, e da verdadeira bebida, que é o sangue de Jesus. E isso está representado aqui nessa noite pelo pão e pelo suco de uva. Nós vamos celebrar a ceia, e eu quero te convidar, você que entrou no link agora, que não sabia que hoje era noite de ceia, se você não tem aí na sua casa um pedaço de pão ou um suco de uva, não tem problema, nós vamos ceiar junto, porque o poder não está no pão, o poder não está no suco, o poder está na comunhão, o poder está em Jesus Cristo, como Ele mesmo disse, para que nós lembremos do seu sacrifício todos os dias, até que Ele venha. Então, se nessa noite você não tem comido e não tem bebido da verdadeiro alimento, da verdadeira bebida, que é o corpo e o sangue de Cristo, eu te convido a fazer parte dessa família, eu te convido a estar junto conosco ali na Igreja Nova Vida. Se você já tem a sua igreja, vá na sua igreja, congregue ali com os irmãos, com os pastores ali da sua igreja, mas nós não podemos deixar de congregar, não podemos deixar de fazer parte do corpo, de nos alimentar do verdadeiro corpo de Cristo, do sangue de Cristo. Eu sei que há muita gente por aí dizendo que nós podemos ser cristãos em casa, e eu não quero entrar nesse mérito aqui, mas há um desafio muito grande em sermos igreja, em suportarmos os defeitos uns dos outros. Essa palavra fala disso nessa noite. Um Deus que cura, um Deus que conserta o que está errado, Ele usa pessoas, Ele usa pessoas imperfeitas, Ele usa a igreja com problemas. Amados, eu falo uma coisa para você: não existe igreja perfeita nessa terra. A igreja perfeita está lá com o Senhor, estará com o Senhor, mas aqui na terra todas as igrejas são imperfeitas, porque todos nós erramos. Mas procure uma igreja onde você sente a presença de Deus, onde você vai encontrar pessoas que vão te amparar, que vão te ajudar. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Aí no versículo 10 diz assim: e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta à casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Eis aqui, e aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Aqui do versículo 10 ao versículo 15, eu vejo muitas coisas aqui preciosas. Uma delas é que o Senhor envia pessoas. Talvez você esteja com um problema nessa noite. Eu volto a dizer, todos nós vivemos problemas. Talvez eu esteja com um problema, mas o Senhor envia pessoas. O Senhor enviou talvez alguém para te convidar para estar na igreja. Talvez Deus enviou alguém para enviar esse link. Volto a dizer, você não está assistindo essa palavra nessa noite, ouvindo essa palavra nessa noite em vão. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito em ter colocado essa pessoa perto de você, essa pessoa que muitas vezes te convida para ir para a igreja, te convida para buscar ao Senhor, porque Deus envia pessoas. E aí eu quero aqui falar de um Deus que conserta o que está errado, mas é interessante que Deus, o próprio Deus, não vai descer aqui na terra e consertar. Ele usa pessoas. E talvez você não seja alguém que precise de conserto nessa noite, mas certamente, se você não precisa de conserto, você é alguém que Deus quer usar para ser instrumento dele na vida de outras pessoas. E eu vejo aqui os homens e mulheres que Deus tem enviado. A primeira coisa está aqui no versículo 15.
são homens e mulheres que têm visão. Para que você seja um instrumento de Deus, você precisa ter visão de Deus. Você precisa saber o Deus que você serve, conhecer a vontade dEle. Não servir a um Deus desconhecido, mas a um Deus que você conhece, porque aqueles que têm visão conhecem a Deus. Aqui no versículo 10 também diz que um servo ouve ao Senhor. Se você quer ser um instrumento, muitas vezes eu vejo pessoas pedindo orações por outras pessoas, mas essa mesma pessoa não tem ouvido a voz de Deus. Talvez você não tenha ouvido a voz de Deus. E como que Deus vai te enviar como um mensageiro, como um instrumento dele de conserto na vida de outras pessoas, se você não vê a Deus, se você não ouve a Deus na sua vida? Aqui também diz, né, Ananias diz assim: eis-me aqui, Senhor. Ou seja, aqui fala de pessoas que estão prontas, né? Esteja pronto. Nós não sabemos quando o Senhor Jesus retornará a essa terra, quando Ele vai levar a minha vida, a sua vida. Nós temos que andar constantemente prontos. Muitos se enganam achando que quando eu for mais velho eu me dedico ao Senhor, quando eu resolver esse problema eu vou para o Senhor. Mas a Bíblia diz para que nós estejamos prontos, porque o Senhor virá como um ladrão e nós podemos estar desapercebidos. Você que está afastado do Evangelho, você que tem andado talvez até dentro de uma igreja, mas tem levado o Evangelho de qualquer forma, a Bíblia diz que não, esteja pronto. O Senhor quer usar a sua vida, o Senhor quer te levar a lugares, te levar a pessoas para ser instrumento dele, mas muitas vezes nós ficamos protelando e não estamos prontos. Não é mais tempo de brincar com o Evangelho, não é mais tempo de brincar com a palavra de Deus. Deus é misericordioso, sim, Deus é um Deus de amor, mas a Bíblia também diz que Deus é um Deus de justiça. A Bíblia também fala aqui, né, que no versículo 14, o próprio Ananias fala assim: há muitos ouvi falar acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ananias estava falando assim para Deus: Deus, o Senhor tem certeza que é esse homem mesmo? O Senhor tem certeza que eu devo ir lá? Esse homem está matando cristãos? Aqui eu vejo um homem de Deus questionando a Deus. E meus queridos, não há nenhum problema em questionar a Deus. Talvez você tenha questionado a Deus: Deus, por que eu tenho passado por essa situação? Por que eu tenho vivido isso? Por que as coisas não mudam na minha vida? Não há problema em questionar a Deus. Mas o problema é quando nós só questionamos, quando nós só paramos no questionamento. Porque no versículo 15, o Senhor responde: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim vaso escolhido. E aí aqui Ananias não questiona mais, não fica mais brigando com Deus, ele vai e obedece. Não há problema em eu e você questionarmos a Deus, mas quando Deus falar, obedeça. E Deus tem falado ao coração de cada um de nós esses últimos dias. Nós temos visto pessoas desesperadas, pessoas com medo de perder a vida, pessoas nos leitos, né, de hospitais, muitas vezes prestes a talvez perder a sua vida, ou pessoas que estão desesperadas por causa da sua situação financeira. E tudo isso são sinais de Deus para mim e para você, para que nós olhemos e falamos: Senhor, eu vou te obedecer. Eu não quero só ficar te questionando, mas eu quero te obedecer. E Deus tem falado conosco. Talvez é você que não tem prestado atenção, talvez sou eu que não tenho prestado atenção, mas Deus tem falado conosco. E quando você ouvir a voz de Deus, obedeça. Nós temos uma tendência de obedecer somente aquilo que nos convém. Nós muitas vezes buscamos a presença de Deus, buscamos uma oração para que Deus abençoe nosso trabalho, para que Deus abençoe nosso casamento, para que Deus abençoe as nossas finanças. Mas quando Deus fala conosco: para de fazer isso, para com essas práticas erradas, para com essa mania de fazer isso que você sabe que tem me desagradado, aí nós tapamos os nossos ouvidos e nós deixamos de ouvir a Deus e deixamos de obedecê-lo. Meu irmão, minha irmã, é tempo de se levantar e de tomar uma posição diante de Deus, e de viver uma vida regrada diante de Deus. Não importa a sua idade, você pode ter 15, 20, 40 ou 70 anos. O tempo, ele é finito para todos nós aqui nessa terra. Haverá um dia que nós vamos ter que dar conta ao Senhor de todas as nossas obras. Não fique brincando com Deus. Não fique brincando com a palavra de Deus. Tome uma posição nessa noite, conserte a sua vida, obedeça ao que Deus tem te falado. Eu não estou aqui te trazendo uma palavra de peso, estou te trazendo uma palavra de conserto. A mensagem dessa noite é o Deus que conserta. Mas nós achamos que Deus vai nos consertar nos pegando no colo e falando: ah, filhinho querido, não faz assim. Muitas vezes Deus não vai agir assim. Deus vai
nos colocar em situações difíceis, porque Deus não está mais interessado no nosso emprego, Deus não tem o maior interesse na nossa prosperidade, ou no nosso carro, ou na nossa casa, ou na nossa saúde. O maior interesse de Deus em nós é na nossa salvação. E muitas vezes, você tem brincado, eu tenho brincado com a salvação. Não brinque. Deus te ama, e Deus está te falando isso nessa noite, porque Ele quer resgatar e consertar a sua vida. Continuando aqui no versículo 15, diz: pois Ele é vaso escolhido. Meu irmão e minha irmã, você que está me ouvindo nesta noite, tenha certeza, você é vaso escolhido de Deus. Você não é alguém sem importância, sem sentido. Você não é um zero à esquerda, você não é um Zé Ninguém. Muitas vezes essas palavras vêm aos teus ouvidos, aos nossos ouvidos, para nos derrubar, dizendo que nós não temos jeito, que para nós as coisas não dão certo mesmo. Mas não, a palavra está dizendo, essa palavra aqui, ela foi para Paulo naquela ocasião, mas Paulo já morreu, Paulo não está nessa terra. Se fosse só para Paulo, Deus não tinha escrito. Deus escreveu isso para mim e para você. Você é vaso escolhido de Deus. O que tem faltado talvez é um posicionamento da sua parte, da minha parte. Se lance em Deus, se lance em Deus. Pare de ficar se apegando aos pecados, aos erros, aquilo que te agrada. Se consagre ao Senhor, se lance, você é vaso escolhido. Versículo 16. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Isso é uma parte que ninguém quer. Quando fala em padecer, em passar dificuldades, nós já trememos. Nós achamos: Deus, não me deixa passar por dificuldades, não me deixa passar por situações difíceis. Mas a Bíblia diz que nós teremos aflições no mundo, então todos estão suscetíveis ao sofrimento, à angústia nessa terra. Porque essa terra, eu não estou dizendo que aqui só há desgraça, não, e pelo contrário. Se a vida fosse ruim, ninguém tinha medo de morrer. Mas nós vivemos momentos que são momentos difíceis, que são momentos de dor. Então todos passaremos por esses momentos. A diferença é como nós passamos, ou o que isso vai gerar. Eu e você podemos escolher passar pelas dificuldades e permitir que isso gere amarguras, que gere sofrimento, que gere feridas em nós. Feridas das quais nós vamos carregar muitas vezes durante toda a vida. Mas nós podemos pegar todas essas dificuldades e lançar isso diante de Deus. E como diz aqui, o quanto nós devemos padecer por causa do nome de Jesus. Talvez você tenha padecido por causa do seu erro, por causa de atitudes erradas que você e eu tomamos. Mas o Senhor está nos chamando a, se for necessário padecer, passar pelo deserto, mas passar por causa do nome de Jesus. Como é precioso você, eu sermos perseguidos, sermos injustiçados e muitas vezes até ridicularizados por causa do nome de Jesus. Aqui a Bíblia diz que Deus vai nos mostrar o quanto é necessário, o quanto nós devemos padecer por causa do nome de Jesus. Só que a mesma Bíblia diz que um dia nós receberemos o galardão, o fruto por causa disso. O Senhor Jesus diz: aquele que não se envergonhar de mim, eu não envergonharei diante do Pai. Mas aquele que tiver vergonha, que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do Pai. Pare de se envergonhar de Jesus. Pare de se envergonhar de dizer que é cristão, de que ama Jesus. Não tenha vergonha de dizer que a sua vida é diferente das outras pessoas. E se ela não tem sido, passe a ser a partir de hoje. Mas entenda que Deus tem uma vida separada para você. Versículo 17. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Vamos lembrar aqui que 3 versículos antes, Ananias fala assim: Senhor, mas esse Paulo nos perseguia, ele está matando pessoas. Tem certeza que é ele? Agora aqui Ananias entra e fala assim: Irmão Saulo. O que eu aprendo aqui? Que Ananias não julga, não condena Saulo. Ele não entra dizendo: você, está vendo o que você está passando?
Bem feito para você, você merece. Você foi conivente na morte de Estevão. Você saiu para perseguir cristãos. Não, Ananias não fez isso. E aqui eu vejo Ananias representando a igreja de Cristo, e nós devemos ser assim. Nós não devemos acusar as pessoas, não devemos apontar o erro das pessoas na forma de condenar. Eu estou aqui falando, se você está com uma vida errada diante de Deus, se conserte para que Deus te alcance, mas eu não estou aqui te julgando, não estou aqui te condenando, porque a Bíblia diz que um nos julgará, e Ele é justo, e o nome dele é Jesus Cristo. Então nós, aqui como igreja, como instrumentos de Deus, para consertar as vidas, nós não devemos julgar. A igreja não é o lugar de julgar, mas é um lugar de acolher, é o lugar de amparar, é o lugar de estender as mãos. Eu e você somos igreja de Cristo, nós temos que estender as nossas mãos àqueles que desejam mudar a sua vida. Se você nessa noite é como Saulo, que precisa mudar de vida, nós queremos estender as nossas mãos, não para te julgar, não para condenar. Quantas vezes pessoas não entram nas igrejas porque tem medo de ser julgado, tem medo de ser condenado? Mas Deus está nos dizendo aqui que nós devemos os chamar de irmãos. Amém? Versículo 17 também diz assim, lá no final, que Deus enviou Ananias para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Meu irmão e minha irmã, se você é a igreja de Cristo, e aqui entenda, eu quero falar isso com o maior carinho, aqueles que têm tido a ideia de que nós podemos ser igreja dentro da nossa casa. A Bíblia diz que aqui, Ananias, representando a igreja de Cristo, ele foi enviado para que Saulo pudesse tornar a ver, e para que ele fosse cheio do Espírito Santo. E eu te pergunto, dentro da sua casa, você tem conseguido ser igreja, a ponto de levar as pessoas a tornar a ver Jesus, a comer da verdadeira carne, e beber da verdadeira bebida, que é o sangue de Jesus? Você tem conseguido levar as pessoas a serem cheias do Espírito Santo, dentro da sua casa? Eu acredito que não. Não estou dizendo que você não faça boas obras. Não estou dizendo que você não socorra pessoas. Mas aqui está falando de tornar a ver, de tornar a enxergar a Jesus, de tornar a ser cheio do Espírito Santo. E Deus determinou que esse lugar de cura fosse a igreja. Eu sei, irmãos, eu vou falar de novo, a igreja é um lugar que tem muitos problemas, e tem um monte de igreja aí fazendo um monte de coisa errada. Mas eu não estou aqui para julgar nem você, quem vai julgar é Cristo. O que eu estou aqui nessa noite para dizer é que a igreja é o lugar do conserto, é o lugar onde Deus vai usar pessoas imperfeitas para ser instrumento de conserto nas nossas vidas. É na igreja que nós vamos ter a nossa visão aberta, é na igreja que nós vamos receber o Espírito Santo, é através de pessoas imperfeitas, porque Deus determinou assim. Então se lance, busque uma igreja, volte a congregar, volte a estar na presença de Deus no meio dos santos. Eu sei que Deus está em todos os lugares, não precisa ficar pensando nessas coisas. Talvez você esteja dizendo isso, mas Deus está em todos os lugares. Ele está sim, mas Deus habita no meio do ajuntamento. Deus sempre escolheu isso, é Ele que determinou isso, não sou eu. Por mim também eu seria cristão dentro de casa, junto com a minha família, mas Deus determinou que nós fôssemos um só corpo, todos unidos, uns com os defeitos, seus defeitos, junto com os outros, com os defeitos dos outros. Versículo 18. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Aqui eu vejo Ananias, mais uma vez, sendo um instrumento de Deus, representando a igreja. A igreja é o lugar onde nós somos recuperados. A igreja é o lugar onde nós fomos ser levantados. Não importa se você foi derrubado dentro de uma igreja, se foi dentro da igreja que te feriram, se foi dentro da igreja que falaram mal de você, se foi dentro da igreja que te magoaram. É dentro da igreja que nós vamos ser recuperados, levantados, e onde nós vamos ser batizados. Então, pare de protelar o seu retorno. Deus está falando com você. Volte. E a Bíblia é tão maravilhosa que ela diz: volte como você está. Deus não manda
Ele não manda que nós nos consertemos, que nós abandonemos o pecado, que nós estejamos santos, puros, né, irrepreensíveis, para depois buscar a Ele. Não, Ele diz, vem como está. Porque quem purifica, quem santifica, quem transforma é Ele. Não somos nós que mudamos por nós mesmos, é Ele que nos muda. E Ele escolheu agir através da igreja, através de pessoas. E quando eu falo igreja, eu não estou falando de 4 paredes, irmãos, eu estou falando do ajuntamento de pessoas. Se pessoas têm se ajuntado embaixo de uma árvore e chamado aquilo de igreja, amém. Se pessoas têm se ajuntado no estacionamento e chamado de igreja, amém. Mas se tem se ajuntado num prédio chamado de igreja, também amém. Igreja onde há o ajuntamento do povo, eclésia, ajuntamento, comunhão, num só propósito, buscar a Cristo. E no versículo 19 diz mais, e tendo comido ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. A igreja, além de ser um lugar de recuperar, de levantar, onde nós somos batizados, também é o lugar onde nós recebemos conforto, onde nós somos confortados. Eu posso falar isso da minha vida, quantas vezes eu já, situações da minha vida que eu estava arrebentado, que eu estava quebrado, e na igreja eu recebia um conforto, recebia um acolhimento, sem precisar falar para ninguém do que eu estava vivenciando. Deixa Deus usar pessoas para te confortar. Deixa essa dureza do seu coração, que talvez foi colocada por causa de experiências ruins, mas deixa Deus quebrar isso essa noite. Deixa Deus quebrar o medo de se relacionar com pessoas, de ser amigo de pessoas novamente, de confiar em pessoas, de confiar num pastor, numa pastora, de ter um irmão, uma irmã que você pode se confessar, como diz lá em Tiago 5, confessai os vossos pecados e orai uns pelos outros, para ser curados. Deixa Deus quebrar essas barreiras nessa noite. Versículo 20, eu vou ler até o 22. E logo nas sinagogas pregava a Jesus, que esse era o Filho de Deus. E todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar preso aos principais dos sacerdotes? Aí versículo 22. E Saulo, porém, se esforçava muito mais, e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Aqui eu vejo um ponto muito importante para você e para mim, que estamos tentando viver a nossa vida, ser igreja, tentamos talvez ser consertados, como Saulo estava aqui num processo de conserto, de transformação de vida. Uma das coisas que é necessário é se esforçar. Pare de ser enganado, de se enganar, de deixar que o diabo te engane, achando que um dia vai acontecer uma mágica, que vai cair um raio do céu, que vai vir um homem, uma mulher muito poderoso, que vai pôr a mão na sua cabeça e você não vai ter mais desejo de pecar. Isso não existe. Quem fala isso para você é porque está querendo te cativar. Nós só vamos conseguir alcançar verdadeiramente a libertação, a transformação, a restauração, quando nós nos unirmos à igreja de Cristo, quando nós formos libertos pelo poder do Espírito Santo, quando formos transformados pela palavra de Deus. E isso, meu irmão e minha irmã, só acontece com esforço. Ah, pastor, mas eu não tenho vontade de ir para a igreja, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, eu não tenho vontade de jejuar, eu não tenho vontade de orar. Meu irmão, minha irmã, vou te dar uma notícia, você está vivo, porque todos nós também vivemos e compartilhamos essas mesmas lutas. Eu não acordo pela manhã morrendo de vontade de ir à igreja, eu não acordo todas as manhãs com uma vontade assim incontrolável de ler a Bíblia. Não, tudo isso vem com o perseverar. Paulo se esforçava muito mais. Talvez você não foi curado ainda, Deus não te curou, Deus não restaurou a sua vida, ou melhor, consertou. Essa palavra é o Deus que conserta. Você está esperando Deus fazer a parte dele. Eu vou te dar uma boa notícia, ele já fez a parte dele. Já faz 2000 anos quase que Jesus Cristo foi para uma cruz sem precisar que ele fosse, sem merecer aquela cruz, injustiçado, ultrajado, transpassado, para que eu e você tivéssemos vida. Ele já fez a parte dele, agora cabe a mim e a você fazer a nossa. Pare de esperar de uma maneira passiva, se esforça, tem de bom ânimo.
Aqui a Bíblia diz que ele se esforçava muito mais. Pare de viver uma vida passiva, achando que Deus vai fazer um milagre assim, você vai acordar sem vontade de fazer essas coisas que você tem feito e que você sabe que são erradas. Não, começa de você, começa de mim. E busque a ajuda da igreja. Versículo 23 e 24. Mas eu tinha muito mais coisas a falar nessa noite. O melhor, o Espírito Santo, eu acredito que tinha muito mais coisas a falar. Mas eu creio que ele vai ministrar no seu coração e no meu coração. Versículo 23. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. E como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida. Talvez você falou, também pastor, eu já estou na igreja, eu tenho buscado esse conserto, mas dia após dia há pessoas que estão tentando me matar, não matar no sentido figurado de tirar o meu fôlego de vida, mas tem tentado matar no meu trabalho, tem tentado matar a minha carreira, tem tentado matar o meu ministério, tem tentado matar a minha comunhão dentro de casa, tem tentado matar a minha alegria, tem tentado matar o vigor que Deus colocou em mim. Dia após dia, eu tenho sofrido ataques do inimigo tentando me matar. Só que, muitas vezes, nós ficamos presos nesse temor. E aqui é interessante que, de novo falando do papel da igreja, que no versículo 25, olha só, Paulo estava sofrendo ameaças de morte. Talvez você esteja sofrendo essas ameaças hoje. Volto a dizer, não uma ameaça de morte física, mas a morte das suas emoções, do seu ministério, uma morte dos seus sonhos. No versículo 25 fala assim, que tomando-o de noite os discípulos, olha aqui de novo, a igreja, o desceram dentro de um cesto pelo muro. Se você está sofrendo ameaças, vá para a igreja vai ser esse instrumento de Deus. Mas se você já é igreja, eu quero dizer para você e para mim que nós somos os responsáveis para colocar esses que estão sofrendo uma ameaça de morte diária, que nós somos os responsáveis para colocar essas pessoas num cesto. Talvez esse cesto seja um cesto de oração, talvez seja um cesto de abraçar, de cuidar, de guardar mesmo ali, de estar juntos. Eu não sei qual é o cesto que Deus tem falado para você, igreja, para você colocar aquela pessoa que Deus tem trazido até você. Talvez seja um abraço, uma palavra, talvez estar junto, mas nós como igreja precisamos colocar essas pessoas dentro de um cesto, para que o inimigo não venha a roubar, não venha a matar, não venha tirar essa vida. Amém? E eu vou me apertar aqui, me apressar, porque o celular já deu mensagem de bateria abaixo de 20%. No versículo 26 diz assim, e quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar seus discípulos, mas todos o temiam, não crendo que ele fosse um discípulo. Talvez você que está me ouvindo nessa noite tenha tentado buscar uma ajuda. E eu quero falar para você que já é igreja. Muitas vezes você olha para a vida de uma pessoa que tem procurado uma ajuda e você fala, não, isso é um caso muito complicado. Não, eu tenho medo disso. Imagina, vou trazer uma pessoa dessa para perto, vou trazer uma pessoa que está viciada em drogas, uma pessoa que está com problemas no relacionamento, uma pessoa que está desamparada financeiramente. Não, eu vou trazer isso para mim? Não, vai me trazer um monte de problemas. Amados, aqui a Bíblia diz que a igreja, que aqui né, na figura de Barnabé, né, diz aqui no versículo 27, então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos. Se nós somos igreja, se nós realmente queremos ser igreja, nós temos que trazer as pessoas para perto. Pastor, mas aquela pessoa tem um problema muito difícil. Eu não quero trazer esse problema para dentro da minha casa, eu já tenho os meus problemas. Amados, eu já ouvi pastor dizer isso, que às vezes uma pessoa cheia de problemas está perto dele, ele não traz para perto não, ele fica quietinho na dele,
porque Ele não quer trazer mais problemas. Amados, em nome de Jesus, isso está repreendido e quebrado nas nossas vidas. Deus nos chama a ser instrumento de consertos. Então, se você é essa pessoa nessa noite que está cheio de problema, nos procure. Procure alguém da sua confiança. Mas se você é a igreja, para de fugir dessas coisas. Você é um instrumento de Deus. Você é um instrumento do Senhor para ser bênção na vida dessa pessoa. Barnabé não fugiu, as pessoas estavam com medo. Mas o versículo 27 diz: então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor, e ousadamente falaram no nome de Jesus Cristo. Pare de fugir, não seja só mais alguém que olha para aquela pessoa presa na bebida e se desvia. Não seja mais alguém que passa por aquela pessoa que está com o casamento destruído e você não toca no assunto. O Senhor Jesus, quando fala da palavra do bom samaritano, ele condena aqueles dois que passaram antes, tanto o fariseu quanto o levita, ou o sacerdote e o levita. Ele condena porque eles passam de largo. Quantas pessoas você e eu temos passado de largo no nosso trabalho, no nosso bairro, na nossa família, e não temos parado e trazido essas pessoas para perto porque nós tememos trazer problemas para dentro da nossa casa, tememos trazer dificuldades. Mas a Bíblia fala que nós temos que estar na brecha. Então que Deus te unja nessa noite com espírito de ousadia, para que você seja um instrumento de Deus, para que você seja o cesto que vai guardar essa pessoa. Versículo 27, eu já li, né? E eu faço uma pergunta para você nessa noite, ou melhor, o Espírito Santo nos pergunta: quem nós somos? Que momento nós estamos na nossa vida? Se você tem vivido aqui um momento de Saulo, um momento de transformação, um momento de conserto, não importa quanto você errou, não importa o que você fez até aqui, não importa o que fizeram com você, se você tem uma necessidade de conserto, eu quero te convidar nessa noite a se consertar. É você e Deus aí. Talvez tenha outras pessoas te olhando, não dá para você se ajoelhar, ou você está com vergonha, mas fale aí você e Deus: Senhor, eu quero um conserto. Eu quero ter essa oportunidade de ter a minha vida restaurada. Saulo era um perseguidor, Saulo era alguém que conhecia da Bíblia, mas que estava vivendo totalmente fora da vontade de Deus. Talvez você seja Saulo nessa noite, mas talvez você não seja Saulo, mas Deus está nos chamando a ser como Ananias e Barnabé, a igreja, um instrumento de Deus para ser conserto na vida dos outros. Amém? Não importa a situação que nós estamos, não importa se você está ou não dentro de uma igreja, não importa o quanto você tem errado, o que vai determinar a nossa vida daqui em diante é a postura que nós vamos tomar a partir de agora. Deus dá uma nova oportunidade. Se você está como Saulo, nós nos colocamos à disposição para estender as nossas mãos, para te ajudar a se consertar, a viver uma vida nova, a viver uma novidade de vida, a viver uma nova vida em Cristo Jesus. Mas se você já tem sido igreja, que eu e você possamos ser como Ananias e Barnabé, homens que não temeram, que temeram sim, mas enfrentaram os seus temores, os seus questionamentos, mas que estenderam a mão àquele que é necessitado, que acolheram aqueles que estavam aflitos, que não passaram de largo àqueles que estavam precisando. Amém? Quero pedir para você na sua casa curvar a sua cabeça agora, e nós vamos ter um momento de oração, mas eu já quero te pedir que você já vai se preparando. Se você tem a sua ceia aí, que você vai preparando a sua ceia. Nós vamos abençoar a ceia. Como eu costumo dizer, não é o pão que tem uma eficácia em si, não é o suco de uva que vai produzir uma mágica em nós, mas é essa comunhão, é entender o que Jesus fez por mim e por você e vivermos isso. Amém? Antes de eu orar, eu quero ler João 6, capítulo 6,
no versículo 48. Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram um maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce dos céus, para que o que dele comer não morra. Então, se você tem medo de morrer, coma do pão da vida, Jesus Cristo. E diz assim, no versículo 51, eu sou o pão que desceu dos céus. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aí no versículo 53, Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes da carne do Filho do Homem, e não beberdes do sangue, não tereis vida em vós mesmos. A vida só está em Jesus. Versículo 54, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E aqui o versículo 55 que eu li durante a ministração. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu dos céus. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão, viverá para sempre. Então, amados, nessa noite de ceia, o convite do Senhor é muito claro. Coma deste pão, mas não desse pão, deixa eu pegar aqui, dá licença. Não deste pão que nós vamos comer agora. Isso aqui é uma simbologia. Nem deste suco que nós vamos beber. Tudo isso aqui é uma simbologia. Deus diz para que nós façamos isso em memória dele. Mas a verdadeira carne, o verdadeiro sangue está em entregar a vida a Jesus totalmente, em viver uma vida segundo os propósitos que Jesus estabeleceu para nós. A Bíblia diz, o Senhor Jesus diz que o fardo dele não é pesado, o fardo dele é leve e suave. Pesado é o fardo que nós temos carregado neste mundo. Então Deus nos chama nessa noite a nos reconciliarmos com Ele, a nos reconciliarmos com o corpo dele, que é a igreja. Então, se você não tem sido igreja, se você tem sido alguém que tem ido a cultos religiosos, mas tem passado de largo, tem pouco se importado com a vida dos outros, que nós possamos, como Barnabé e Ananias nessa noite, passarmos a ser igreja. E se você tem lutado, tem tentado viver uma vida, um conserto diante de Deus, essa palavra é para você nessa noite. Conte conosco. Conte com, principalmente, o Espírito Santo. O Espírito Santo usa pessoas. E eu creio que o Espírito Santo tem usado a Igreja Nova Vida, e outras igrejas também. Nós não temos essa exclusividade. Quem somos nós para ter essa tamanha pretensão? Mas uma coisa é certa, Deus tem usado aquele lugar, tem usado vidas. Se você tem sentido esse desejo, que você nos procure. E agora, nesse momento, eu quero pedir que você pegue o pão que você separou aí, o suco, e nós vamos ceiar juntos. Eu vou ceiar sentado, porque se eu ficar de pé eu vou perder o ângulo aqui da câmera, mas já vá se servindo, vá servindo a sua casa. Se você não se preparou, não tem problema, continue conosco, vamos ter esse momento juntos. Não é o pão ou o suco que vai determinar a nossa comunhão. Nós estamos separados fisicamente, mas estamos todos juntos aqui nesse mesmo propósito. E eu quero abençoar já a sua família, abençoar a sua casa, abençoar tudo aquilo que tem te prendido, o seu trabalho, talvez uma dificuldade na área financeira, uma dificuldade de relacionamento com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido. E nessa noite, não por causa de um pedaço de pão, por causa de um suco de uva, mas por causa daquilo que Jesus fez por nós, por causa da comunhão que Ele desejou e Ele deixou estabelecida através da igreja. Que você seja liberto nessa noite, que você seja curado, que você seja livre de todo mal, de todo medo, de toda angústia, de toda prisão que Satanás tem colocado sobre a sua vida. E que nós possamos viver, sim, uma novidade de vida, mas uns com os outros, sendo um só corpo, sendo uma família, vivendo um compromisso verdadeiramente com a palavra,
com o reino de Deus. Amém?